Olá, eu sou antropóloga, sou professora da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no curso de graduação em Antropologia e na pós-graduação em Integração Contemporânea da América Latina, ICAL. O programa ICAL ele é um programa interdisciplinar, mas que está dentro da área de Ciência Política e Relações Internacionais. A UNILA, para quem não sabe, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, está sediada aqui em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, uma região de tríplice fronteira que faz divisa com o Paraguai e com a Argentina. Portanto, uma região extremamente importante em termos estratégicos, em termos geográficos, para a integração regional do continente latino-americano. Bom, eu leciono, sou professora da disciplina Seminário de Projetos, que na pós-graduação, que é uma disciplina que trata de metodologia de projeto e de pesquisa. Então surgiu a ideia da gente compartilhar com vocês alguns aspectos sobre metodologia, que a gente considera fundamentais, com o objetivo de contribuir com as pessoas que têm interesse em ingressar numa pós-graduação, em especial no PPG e ICAL. A primeira coisa, para que vocês entendam o sentido de uma pós-graduação acadêmica estrito sensu, é entender a natureza e o sentido da própria pesquisa acadêmica. Então a gente se perguntou, será que as pessoas sabem de fato o que é a pesquisa acadêmica? O que é o conhecimento científico e, mais ainda, o que é a ciência, Então eu quero compartilhar com vocês alguns temas, aspectos bem centrais para a gente entender um pouco mais sobre o conhecimento científico e o trabalho acadêmico. Isso estaria no vídeo 1. E no vídeo 2 a gente vai falar um pouco sobre o mestrado ICAL e também o que é importante para elaborar um projeto de pesquisa para o PPG ICAL, sobretudo, mas eu acho que serve para qualquer outro programa de pós-graduação, que é mais ou menos o mesmo padrão. Bom, nós dividimos em duas partes, para não ficar muito cansativo para vocês, e porque aqui a gente está numa relação também unilateral, ou seja, não há interação pedagógica, só eu falo, então a gente achou que ficaria muito cansativo fazer um vídeo que passasse aí dos 15, 20 minutos. Então vamos tentar fazer em pouco tempo, falar sobre um tema tão complexo, Bom, quando a gente fala em conhecimento acadêmico, científico, é preciso distinguir das outras formas de conhecimento. Para isso é preciso entender o que é conhecimento. Em termos gerais, o conhecimento é uma atividade especificamente humana, significa apreensão e interpretação da realidade, e essa realidade apreendida é filtrada de acordo com as nossas suposições, preconcepções, visões de mundo, etc. Portanto, ela se torna uma representação da realidade e não a verdade absoluta sobre ela. Já a ciência vai propor a aquisição sistemática de conhecimentos, ou seja, uma aquisição sistemática sobre esta realidade, ou sobre essas visões de realidade, que normalmente é sobre a sociedade, A ciência vai ter uma aquisição sistemática de conhecimento sobre a sociedade e sobre a própria natureza, E os fenômenos, como um todo, os eventos históricos, sociais, com a finalidade de melhoria da qualidade de vida das pessoas, da sociedade como um todo, tanto em termos de desenvolvimento intelectual, humano, quanto civilizacional, quanto em termos econômicos, ou seja, condições materiais de existência. Nesse sentido, toda matéria, em qualquer forma e composição molecular, pode ser objeto de estudo, assim como todos os eventos, fatos e fenômenos, sejam eles físicos ou não, Então, todo saber é uma forma de buscar compreender os fenômenos relacionados à existência humana. Portanto, todo conhecimento científico é um produto resultante da investigação científica e surge não apenas da necessidade de encontrar soluções para problemas de ordem prática da vida diária, mas também do desejo de fornecer explicações que possam ser testadas, criticadas, através de provas empíricas. Participo também nos processos de obtenção do conhecimento, os sentidos, a razão e a intuição, que é bem importante. Porque apesar de termos separado na ciência positivista a razão de outras formas e sentidos e experiências humanas, os nossos ancestrais não separavam o sentir do pensar e a razão da emoção. Então, o racional do espiritual, eles não eram separados. Então, nós somos, na verdade, seres sentipensantes. Para obter conhecimentos, nós precisamos de coletá-lo através de pesquisas teóricas e empíricas, A gente já falou aqui sobre provas empíricas, fatos, concretos. Mas o que é o empirismo? O empirismo, mais do que um método, é uma doutrina
baseada na afirmação de que a única forma de aquisição do conhecimento é através da experiência, ou seja, todo conhecimento só pode ser obtido por processo de experimentação e testes, estar lá, perceber, entender de perto o que está acontecendo com o fenômeno ou com o que você estuda, o tema ou objeto de estudo. Existem também outros métodos e caminhos, tais como a razão, que é quando a fonte do conhecimento humano é o pensamento racional, ou seja, se aceita como verdade o que é universalmente aceito e amplamente comprovado, e tudo que já se construiu sobre aquele tema, e a intuição, que a gente já falou, que considera o conhecimento produzido a partir da percepção psíquica natural dos fenômenos, alegando que a experimentação e a razão, de certa forma, impedem uma visão ampliada sobre os fenômenos, porque bloqueia a mente humana para outras possibilidades de enxergar a realidade e os fatos. É bem importante a intuição para o conhecimento tradicional, popular, por exemplo, e são conhecimentos extremamente importantes. Mas sabemos que todos são, importantes, porque a natureza e os fenômenos sociais, eles não estão guardados em caixinhas, São transdisciplinares, ou seja, transcendem as áreas e as disciplinas, transcendem também as grandes teorias e as grandes doutrinas. Precisamos de todos eles juntos se queremos entender o mundo, porque o mundo é complexo, o mundo é grandioso demais e nós somos pequenininhos, pequenininhas, ilimitados e ilimitadas. Então nós precisamos da intuição, que vai gerar ideias sobre um novo produto ou processo, nós precisamos do empirismo, que projeta, constrói, monta, experimenta, ensaia, testa, simula. Nós precisamos do racionalismo, que explica fisicamente por que funciona, descreve matematicamente e gera modelos científicos. E como tudo isso funciona na pesquisa acadêmica científica? Na área educacional, a ciência tem por finalidade a produção de conhecimentos para serem utilizados tanto no processo de ensino-aprendizagem, como em atividades de extensão e pesquisa. É o famoso tripé ensino, pesquisa e extensão, que é indissociável. As atividades de ensino e pesquisa são fundamentais para estabelecer uma relação cíclica para a composição de novos conhecimentos. Os programas de iniciação científica proporcionam aos estudantes e às estudantes o contato com a investigação científica desde cedo, beneficiando também nós docentes, professores, professoras, orientadores, orientadoras, porque a gente aprende junto ao atualizar os nossos conhecimentos com os estudantes, as estudantes e com as colegas e os colegas. Nesse sentido, todas as áreas do conhecimento são importantes porque todos os conhecimentos são indispensáveis para o desenvolvimento da sociedade, visto que nenhum fenômeno natural ou social é disciplinar, está dentro dessa gavetinha que eu falei. Nós é que somos disciplinares, nós aprendemos com certos filtros que são disciplinares. E porque todas as vidas também importam, por isso todos os conhecimentos são importantes. Todas as vidas importam, principalmente para as sociedades que são realmente desenvolvidas, em termos educacionais e em termos científicos. Mas como pesquisar e como projetar uma pesquisa? Para isso a gente precisa de métodos e técnicas. O primeiro é uma espécie de plano de voo, que é a metodologia, o método, o caminho a ser seguido. Uma espécie de cartografia que indica os caminhos. Enquanto a segunda, que é a técnica, é uma espécie de caixa de ferramentas, um kit de primeiros socorros que te ajudam a trilhar esses caminhos e a alcançar os objetivos projetados. O método significa um conjunto de procedimentos que tem por finalidade conduzir a pesquisa de forma imparcial. E aqui, cuidado, não estamos falando de neutralidade. Não existe neutralidade, porque toda pesquisa tem sua intencionalidade e suas motivações. Estamos falando aqui de tentar ver a totalidade, de evitar a parcialidade, de ver uma realidade muito parcial. E nós estamos falando aqui também de uma visão sistemática, criteriosa, que estabelece uma certa lógica no raciocínio, na elaboração e na formatação da pesquisa. Já que o objetivo da ciência é a aquisição contínua e incessante de soluções e de explicações para os problemas propostos, que muda junto com as pessoas, Os problemas mudam, a história muda, a sociedade muda, os métodos, as teorias, as técnicas precisam também ser revisitadas e ser reavaliadas com frequência. Então a gente sempre tem que se perguntar se esses autores e autoras que a gente está usando continuam atualizados para entender os problemas da nossa época. Principalmente quando eles já não respondem aos problemas nem da nossa época, nem problemas das épocas em que eles escreveram, em que eles pesquisaram, porque a gente foi vendo outras formas, descobrindo outras formas de olhar a realidade. Lembrando que a pesquisa científica ela pode estar em função da satisfação de uma necessidade individual ou coletiva, então tem que tomar bastante cuidado com isso.
E ela pode ser utilizada, portanto, como instrumento de controle da própria natureza e da sociedade em prejuízo da humanidade, em prejuízo até da própria vida. Por exemplo, a produção e o uso de armas nucleares, né? Por isso os objetivos são tão importantes para a ciência. Todo trabalho científico deve ter atenção especial às finalidades e à relevância do que se estuda para a sociedade. O uso da objetividade na ciência diminui muito a possibilidade de influências pessoais, mas não elimina essa possibilidade. Ela vai proporcionar resultados menos tendenciosos e mais completos. Então, muito cuidado para a finalidade, o sentido da sua pesquisa. Isso é bem importante. E é também uma reflexão ética que você faz, né? É importante lembrar que os objetivos e a relevância de uma pesquisa acadêmica estão diretamente relacionados com as áreas científicas. O que são as áreas científicas? São as áreas de exatas, ciências exatas, que teriam origem na matemática, são as ciências biológicas, que concentram seu estudo no ser humano, nos fenômenos da natureza, no ser humano biologicamente falando, né? E as ciências humanas, que focam no estudo do homem como ser social e comportamental. Falando então em áreas disciplinares, a área do nosso mestrado e a minha área de formação são ciências humanas e dentro delas ciências sociais. Mas qual seria então a natureza das ciências humanas, né? Que é a área do nosso mestrado PPG e CAL? Seria basicamente conhecer a sociedade e os seus grupos sociais, suas formas de vida, sua economia, sua história, suas leis, suas culturas. Apesar da modernidade ter forjado a ideia de um único, universal e absoluto mundo fundamentado na experiência ocidental e europeia, nós temos uma diversidade imensa de formas de viver, ser e estar no mundo. Então, para as ciências humanas, conhecer é observar, é ouvir, é ver e analisar, porque essa é a principal fonte do conhecimento humano e de informação acerca do mundo. Para isso, nós precisamos afinar nossos sentidos, né? Apurar e sistematizar nossas observações com procedimentos formais, para que a gente, de fato, consiga enxergar e entender a realidade para além do senso comum ou para além do óbvio, né? Sabemos que toda ciência é um tipo de conhecimento, mas nem todo conhecimento adquire o status de ciência. Definir-se ou não como ciência confere, portanto, status e legitimidade ao conhecimento. Por quê? Porque a ciência se constituiu como um dos maiores campos de poder da atualidade. O que legitima o conhecimento científico, portanto, o que confere a ele legitimidade e poder, é a objetividade, descrever a realidade a despeito dos filtros ideológicos de quem está pesquisando, a racionalidade, porque se vale da razão e não de impressões, a sistematização, porque organiza as ideias de modo racional, lógico e objetivo, e a relevância para a sociedade como um todo, que a gente já falou disso aqui. E ser verificável, porque sempre possibilita demonstrar a veracidade das informações. Mas as ciências humanas têm tudo isso. Então, qual seria a peculiaridade das ciências humanas e das ciências sociais? Como se destaca das outras ciências? Por quê? E por que se destaca, né? Nós temos a questão da objetividade, né? A pergunta é, fatos sociais como coisas, é possível isso? Transformar os fatos sociais em objetos de estudo? O problema da quantificação, é possível medir e mensurar aspectos das relações sociais que são tão subjetivas? A questão do verdadeiro também nas ciências sociais é um grande problema, é um grande tema, visto que a própria verdade é problematizada nas nossas ciências. Existe uma verdade absoluta? Tem dois aspectos fundamentais que ajudam a enfrentar esses problemas que eu mencionei. Um são as referências teóricas, ou seja, elas podem ser definidas como um conjunto de hipóteses que formam um sistema dedutivo, que é do geral para o particular. Então, as referências são importantes também para definir os caminhos da pesquisa, ou seja, a metodologia. Então, todo o pensamento racional, toda a teoria que existe antes, né, para poder fundamentar o seu problema de pesquisa e a sua pesquisa. E a outra questão bem importante é a relação sujeito e objeto. É uma reflexão trazida pela epistemologia. A epistemologia é a reflexão sobre o próprio conhecimento e a produção do conhecimento. E aí, nesse caso, o sujeito e o objeto seriam dois polos centrais envolvidos na produção do conhecimento, né? O sujeito é aquele que se propõe a conhecer algo e o objeto é o aspecto da realidade a ser conhecido. O problema é que nas ciências humanas há um grande debate sobre o papel e a autoridade do sujeito enquanto pesquisador, porque, em especial, o sujeito pesquisador ele objetifica aquilo que ele está estudando. E como aquilo que ele está estudando são grupos humanos, são grupos sociais, são pessoas, são relações sociais que não devem ser objetificadas no sentido de se anular o sujeito, a agência dessas pessoas ou desses grupos sociais. Lembrando que todo conhecimento é uma forma de poder, então não se deve objetificar esses grupos. Nesse sentido, a gente sempre precisa revisitar e revisar pelo menos 3 questões. Sempre revisar a própria ciência, a ideia de ciência, a gente problematizar seus métodos, teorias, sempre e sempre escolher bibliografias, referências teóricas coerentes com aquilo que a gente está propondo.
já que a ciência é uma só forma de conhecimento, né, embora tenha se tornado dominante universal. Rever a questão do gênero, como é que a ciência produziu e reproduziu a estrutura de dominação masculina, reproduzindo a história dos homens brancos e europeus e não a nossa história e as nossas experiências. E terceiro, também a questão étnico-racial identitária, que nessa relação que o sujeito pesquisador coloca o outro sujeito como objeto, acaba objetificando grupos sociais, corpos, minorias políticas, tais como povos indígenas, afrodescendentes, campesinos, racializando-os a partir de uma visão eurocêntrica de ciências. É preciso cuidar muito com isso, né, para evitar. Mas se existem outras formas de conhecimento, e se as diferentes técnicas, teorias e metodologias podem coexistir, por que não integramos outros saberes ao saber considerado científico? Sim, a minha resposta é: na pesquisa acadêmica nós podemos e devemos integrar outros saberes, mas esse é o grande desafio, né? A universidade ela deve ser o lugar da diversidade epistêmica, ou seja, vários tipos de conhecimento, de formas de produzir conhecimento e de refletir sobre ele, e se ela não está cumprindo esse papel, ela deve ser questionada, jamais destruída. A universidade é o nosso maior patrimônio público. No entanto, fora das universidades, em termos políticos e econômicos, as barreiras que a ciência constrói são muitas vezes intransponíveis, porque não apenas envolve relações de poder, mas ela também envolve interesses financeiros. Devemos ressaltar que a ciência se edificou, se tornou hegemônica e poderosa sob o marco do capitalismo, o que significa dizer que ela se tornou central e estratégica para o mercado. Mais uma vez, a importância da pesquisa na universidade pública, né? Porque os interesses das universidades públicas não devem estar voltados para o mercado, e sim para a sociedade. Essa é a missão da universidade pública, né? Lembra que falamos da importância da finalidade da pesquisa? Então, vamos pensar sobre isso. Antes de entrar nesse universo acadêmico, se pergunte: qual o sentido? Qual é o propósito? Para quem vai servir o conhecimento que eu quero gerar? Então eu deixo aqui vocês com essa reflexão e a gente vai falar no próximo vídeo sobre o ICAL, o PPG-ICAL, e sobre o projeto em si, como é que é ingressar numa pós-graduação.